E aí galera, sou o professor Fininho de Biologia e hoje vamos fazer uma abordagem interdisciplinar. Isso mesmo, aqui vamos falar um pouquinho sobre aquela bebida deliciosa consumida por muitos brasileiros chamado de café. E hoje em si vamos ter a ajuda do professor Juarez de Química, o fenômeno de Química, no qual vai fazer um comentário sobre o aspecto químico do café em si. Em termos biológicos, o café é considerado uma angiosperma. Exatamente. O que vem a ser uma angiosperma? É uma planta em si que apresentam nervuras reticuladas. São plantas que apresentam raízes com um eixo principal, e essa raiz em si, ela passa a ser chamada de axial ou pivotante. Isso mesmo, é um tipo de planta em si, tá certo? Em que apresentam as nervuras, xilema e floema, de uma forma bem, tá certo? Organizada no seu caule, onde o xilema ela é encontrada na parte central, ou seja, no cilindro central do caule, e o floema é encontrado na periferia do caule. Perceba aí, meus caros alunos do Zap do Fera, a importância dessa organização desses vasos condutores no que diz respeito à disponibilidade no caule. O fruto em si, do café, que justamente do cafeiro, é importante no que diz respeito a essa bebida maravilhosa no qual foi preparada neste exato momento. É uma bebida em que o professor Juarez vai fazer um comentário íntegro no que diz respeito à cafeína. Lembrando aí, meus queridos alunos do Zap do Fera, que a cafeína ela age diretamente no nosso sistema nervoso central. E muito mais, observamos também que ao agir no sistema nervoso central, alerta o nosso organismo para determinadas situações. E para reforçar a parte química do café, eu chamo o monstro da química, o professor Juarez. Vem aqui, Juarez, para comentarmos sobre a parte da química do café. Olá pessoal, eu sou o professor Juarez para fazer a continuação da aula sobre o café, mencionado pelo professor Fininho. Vejam só as características importantes do café. O café é uma substância gordurosa e essa gordura ela é mencionada em química pelo cheiro das substâncias. Então existe um termo que ajuda muito o aluno a identificar a questão, que é exatamente os aromatizantes. Ou seja, uma palavra chamada flavorizante. Essa palavra é conjugada, que significa cheiro e gosto. Então quando a pessoa está fazendo o café, o aquecimento das moléculas vai liberar exatamente esse cheiro, que a gente chama de aroma, e o gosto, caracterizando os ésteres, as substâncias gordurosas do café. Mas o café tem também uma importância muito grande, porque além de ser uma bebida muito utilizada pelo povo, principalmente os brasileiros, ele tem uma característica da acidez, porque o café tem caráter ácido. O pH do café é equivalente ao pH 4. E vocês estudaram muito bem em química que toda substância que apresenta o pH menor do que 4 é uma substância ácida. E o café é uma substância de caráter ácido. E outro detalhe curioso é que o café é um estimulante, como o professor de biologia mencionou, é um estimulante do sistema nervoso central. Por isso que as pessoas dizem, eu devo tomar café quando estiver estudando. É bom. Tomar café para estudar não significa passar o dia tomando café. São determinadas doses que estimulam o sistema nervoso e realmente diminui o sono. Mas outro dado curioso, e o que tem no café que tem esse cheiro e esse aroma? São os ésteres. Os ésteres são substâncias químicas orgânicas extremamente cheirosas e gostosas, que estimula cada vez mais o uso do café, certo? Então era essa observação que a gente tinha feito quimicamente sobre o café, que é uma questão frequentemente na prova do Enem. E aí pessoal, neste exato momento vamos resolver uma questão sobre abordagem em relação ao café, uma questão interdisciplinar. E aí galera, dando continuidade à nossa aula sobre o tema café, no qual foi auxiliada pelo professor Juarez de Química. Neste exato momento, vamos abordar uma questãozinha no que diz respeito à parte biológica. Venha comigo. Percebam aqui no nosso quadro que podemos classificar, diferenciar as angiospermas que produzem flores e frutos através de alguns órgãos importantes que vocês do Zap do Fera tem que ter uma atenção especial, uma atenção redobrada. Perceba aqui a presença das folhas,
A folha em si apresentam nervuras, né, chamadas de reticuliformes, que são nervuras reticuladas. Como é que seria essa nervura reticulada presente no café? Percebam aqui nitidamente a presença de uma nervura principal e a partir dessa nervura principal surgem nervuras secundárias. Esse tipo de nervura característico do café é chamado de nervuras reticuladas. Uma outra parte importante, né, das angiospermas, no que diz respeito à eudicotiledônia presente no café, é a presença da raiz. Exatamente. Percebam que do caule parte uma raiz principal. Exatamente. A partir dessa raiz principal, seguindo o mesmo raciocínio das nervuras lá das folhas, surgem raízes secundárias. Esse tipo de raiz, esse comportamento da raiz presente no pé do café, seria justamente a raiz axial ou pivotante. Exatamente. Então, a raiz axial ou pivotante é aquele tipo de raiz em que parte uma raiz principal e dessa raiz principal partem raízes secundárias. Beleza? Uma outra característica importante que vocês devem ter uma atenção especial é justamente a estrutura caulinar. Quando pegamos o caule do café e cortamos, observamos a disposição dos vasos condutores. Beleza? Meu caro aluno do Zap do Fera, perceba aqui que o floema é um tipo de vaso condutor responsável pelo transporte da seiva elaborada. Exatamente. A seiva elaborada, por sua vez, que é uma seiva descendente. É uma seiva rica em matéria orgânica. Já o outro vaso condutor em que você observa aqui no nosso quadro é o xilema. Esse xilema, por sua vez, é um vaso condutor responsável pelo transporte de forma ascendente, ou seja, é um tipo de seiva chamado de seiva inorgânica ou seiva bruta, contendo, por sua vez, água e sais minerais. Perceba aqui que esse tipo de caule, a disposição desses vasos é realmente encontrada no café, onde percebam a presença do floema na região periférica e a presença do xilema no cilindro central do caule. Neste exato momento, vamos fazer a leitura da questão e resolvermos com todo amor e carinho. Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. Diz lá na questão, né? Até pouco tempo, acreditava-se que a cafeína presente nas flores do café era produzida pela planta com o intuito de inibir a herbivoria. Percebam aí que a herbivoria são, na verdade, uma relação desarmônica onde determinados animais se alimentam de determinadas partes do vegetal, como, por exemplo, as folhas. Experimentos recentes trazem à tona uma nova perspectiva. Descobriu-se que existem baixos níveis de cafeína no néctar destas flores. Além disso, constatou-se que as abelhas que ingerem a cafeína presente no néctar das flores de café guardam por mais tempo a associação entre o cheiro das flores e o prazer obtido ao consumir o seu néctar açucarado. Assim como um vendedor de crack fornece drogas psicoativas capazes de viciar o consumidor. Garantindo sua volta para obter uma nova dose, podemos imaginar que a planta de café utiliza a cafeína para alterar o cérebro das abelhas e garantir que elas retornem às suas flores. Percebam, meu caro estudante do Zap do Fera, a presença da cafeína que atua diretamente no sistema nervoso central, causando uma certa dependência. É como se, na verdade, observarmos aí, a presença dessa dependência para a realização de um processo extremamente importante denominado de polinização. E olha aí a continuidade da questão. Percebam, sobre os pontos abordados no texto, indica a alternativa correta. Letra A. Como estratégia para atrair polinizadores, além do néctar contendo ou não cafeína, as flores podem apresentar pétalas com cores vibrantes ou aromas perfumados. Perceba aí que uma das características das angiospermas é a presença de flores. E estas flores, por sua vez, apresentam verticílios florais, como por exemplo as pétalas, que por sua vez essas pétalas
apresentam colorações, né, bem exuberantes e eliminam odores para a atração desses agentes polinizadores. Então a resposta realmente correta é a letra A, onde realmente ele diz como estratégia para atrair polinizadores, além do néctar contendo ou não cafeína, as flores podem apresentar pétalas com cores vibrantes ou aromas perfumados. Então a resposta correta dessa nossa questão belíssima é a letra A. Beleza?